Shalom, pessoal. Hoje a gente vai para mais um vídeo, um assunto muito interessante na Torá, no livro de Levítico, Vaikra, uma leitura rápida, e também no livro de Gênesis, capítulo 9 e Gênesis, capítulo 34. Uma leitura rápida, mas uma boa explicação, um assunto muito interessante. Peço a todos que escutem com atenção e no final a gente tem um comentário. Vamos ao vídeo. Levítico capítulo 18. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dirás a eles: Eu sou o Eterno vosso Deus, segundo as obras da terra do Egito, na qual estivestes, não fareis, e segundo as obras da terra de Canaã, a qual eu vos levo, não fareis, e não andeis segundo os seus costumes. Os meus juízos cumprireis, e os meus estatutos guardareis, para segui-los. Eu sou o Eterno vosso Deus, e guardarei os meus estatutos e os meus juízos, cumprindo os quais o homem viverá por eles. Eu sou o Eterno. Verso 6. Nenhum de vós se chegará àquele que lhe é próximo, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Eterno. Nudez da mulher de teu pai, nudez de tua mãe, não descobrirás. Ela é tua mãe, não descobrirás sua nudez. Nudez da mulher de teu pai, mesmo após a morte deste, não descobrirás. Ela é nudez do teu pai. Nudez de tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa, ou nascida fora de casa, não descobrirás sua nudez. Nudez da irmã, no verso 12, nudez da irmã de teu pai, não descobrirás, ela é parente próxima de teu pai. Nudez da irmã de tua mãe, não descobrirás, ela é parente próxima de tua mãe. Nudez do irmão de teu pai, não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. Nudez de tua nora, não descobrirás, ela é a mulher de teu filho, não descobrirás sua nudez. Nudez da mulher de teu irmão, não descobrirás, ela é a nudez de teu irmão. Nudez de uma mulher e de sua filha, não descobrirás. A filha do seu filho é a filha de sua filha. Não tomarás para descobrir sua nudez. Elas são parentes próximas. E pensamento depravado é pensamento depravado. E a mulher com sua irmã não tomarás para fazê-las rivais, descobrindo sua nudez ao lado da outra em sua vida. E a mulher, na impureza de sua menstruação, não te chegarás para descobrir sua nudez. E com a mulher de teu companheiro não te deitarás para dar sêmen, para impurificar-se com ela. E da tua descendência não entregarás para fazê-la passar pelo fogo a Moloque, e não profanará o nome do teu Deus. Eu sou o Eterno. E com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é uma abominação. E com qualquer animal não te deitarás para impurificar-te com ele. Nem a mulher se porá diante de um animal para se juntar com ele, é uma perversão. Não vos impurifiqueis com todas estas coisas, pois todas estas coisas impurificaram-se as nações que eu hei de expulsar de diante de vós. E a terra ficou impura. E visitei a sua iniquidade sobre ela, e a terra vomitou os seus moradores. E guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e não fareis todas estas abominações, nem o natural, nem o peregrino que habita entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens da terra que estavam antes de vós, e a terra impurificou-se, para que a terra não vos vomite.
ao impurificar-lhe, como vomitou a nação que estava antes de vós. Porque aquele que fizer alguma destas abominações, as almas que o fizerem serão banidas do seu povo. E guardareis o meu mandamento para não fazer nenhum dos costumes abomináveis que foram feitos antes de vós, e não vos impurifiqueis com eles. Eu sou o eterno vosso Deus. Aqui terminou o capítulo 18 de Levítico, vai criar. A gente vai ler agora em Gênesis para dar entendimento a essa palavra, porque Deus cobrou do povo de Israel não fazer tais coisas, como a gente lemos aqui, quando chegasse na terra de Canaã, né? Aí a gente vai ler aqui, voltar para Gênesis, no capítulo 9, porque o propósito de Deus era santificar o povo de Israel. E pegou as coisas que já o povo antes deles já praticava, as coisas erradas, e ele colocou isso para o povo de Israel santificar-se e não fazer as abominações aos quais foram feitas. Como você sabe, os cananeus eram descendentes de Cã, neto de Noé. E eles tinham os costumes muito feios. E Deus não queria que o povo dele fizesse essas coisas, porque a terra já ia vomitar eles, e para não vomitar o povo também da terra, o povo de Israel, né? Vamos aqui ao capítulo 9, são poucos versículos. 9 de Gênesis. E a partir do verso 18. E os filhos de Noé que saíram da arca, Sem, Rã e Jefté. E Rã é o pai de Canaã. Estes são os 3 filhos de Noé. E destes povoou toda a terra. E começou Noé, homem da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do seu vinho, e embriagou-se, e desnudou-se em sua tenda. E Rã, pai de Canaã, viu sua nudez de seu pai, e contou a seus irmãos, que estava fora. E Sem e Jefté tomaram uma capa e puseram sobre os seus ombros, e andaram virados para trás, cobrindo a nudez de seu pai, com os seus rostos voltados para trás, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que fez seu filho mais moço. E disse: Maldito seja Canaã, servo de servo será para seus irmãos. E disse: Bendito seja o Eterno, o Deus de Sem, e seja Canaã servo deles. Aumente Deus a Jafé e habite em tendas de Sem, e seja Canaã servo deles. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e todos os dias de Noé chegaram a 950 anos, e morreram. Agora nós vamos, vocês já estão acompanhando a leitura, está terminando já, muito rápido. Aí a gente vai lembrar, eu não vou nem ler, mas vou falar aqui, no capítulo 34 aqui do livro de Gênesis, onde fala de Diná, a filha de Jacó, que Xerém, ele violentou ela, teve um caso com ela, a Bíblia não relata muito bem, não esclarece tão bem a forma, mas ele abusou dela, vamos dizer assim. E isso foi uma indignação para Jacó e para os irmãos de Diná, né? Que vocês vejam que depois eles pedem para... Xerém quer casar com ela, quer fazer famílias e quer que o povo dele seja o povo, que o povo de Israel e ele seja um povo só. Só que isso não é o projeto de Deus. Deus projetou o seu povo, eles não podiam se misturar, porque eles eram cananeus. Eles eram dos Iveus, se não me engano. O pai dele é Emor, o pai de Xerém. E o povo judeu não pode
não podia se casar, se juntar com o povo cananeus. Para Deus seria uma abominação, eles não podiam. E dessa forma, eles fizeram, e até os filhos de Jacó, Levi e o outro lá, eles fizeram um acordo para que eles se circuncidassem. E depois eles formariam uma tribo, uma família só. Mas não queriam lá de fato isso aí. Depois do terceiro dia que eles estavam circuncidados, eles toparam, todos eles quiseram. Aí eles foram lá, Levi e Shimon, e foram lá e executaram ele, tanto o Xerrim como o pai dele, e mais homens lá na terra deles. Isso foi uma perturbação para Jacó muito grande, mas eles falaram, eles explicaram a Jacó que eles lá, esses cananeus lá, descendentes de Xerém, iam fazer dela, de Diná, uma prostituta, por causa dos costumes deles. Eles tinham um mau costume, né? E vocês sabem, não precisa falar tantos detalhes, mas vocês sabem que eles tinham mau costume. E voltando aqui para Noé e seus filhos, observe aqui que Cã, ele, ou Ram, no hebraico, ele descobriu a nudez do pai dele. Só que a nudez do pai dele é a mãe dele. Não é a nudez de Noé em si. Porque lá na frente, a Torá, quando vem a Torá, quando foi escrita a Torá, abordou esses assuntos. Para o povo de Israel não cometer tais coisas. E por isso não querer se juntar com os cananeus, por causa desses costumes. Porque eles têm relacionamento entre parentes. E isso é uma abominação para Deus. Não podia mais se fazer isso aí na época da Torá. E de maneira que você observe que a maldição não foi para Cã, foi para Canaã, o filho dele. Então, provavelmente, na minha interpretação, no meu entendimento, Canaã, ele é filho de Cã com a esposa de Noé. De alguma forma, isso é meu entendimento. Existem outras interpretações, eu entendo, que uns falam que ele castrou o pai, outros falam que ele abusou do pai, e tem outros pensamentos. Mas eu entendo pelo texto, se alguém entender melhor, depois pode dar sua opinião, mas aí eu entendi assim, né? Eu não sou dono da razão, mas eu entendi dessa forma, que Canaã é filho da esposa de Noé com Ram, porque Noé amaldiçoou Ram, não amaldiçoou, Noé amaldiçoou Canaã, não amaldiçoou Ram, não é isso? Então, veja só, tanto é que Noé depois viveu 350 anos e não gerou mais filhos. Ele podia ter gerado mais filhos, não haveria problema naquela época para essas coisas, para gerar filhos. E Noé não evoluiu mais, não teve mais filho e morreu com 900, que depois ele tinha 600 anos quando saiu da arca, e viveu mais 350 anos, ou seja, 950 anos ao todo, e morreu. Então o povo de Deus trabalhou no seu povo, o povo de Israel, de uma forma muito, muito forte, para que esse povo não se misturasse com outras tribos. Tanto é que quando saíram do cativeiro de Babilônia, eles tinham feito casamentos mistos com outras mulheres de lá, e quando voltou para a terra, tiveram que dispensar as mulheres e os filhos, e foi um chororô muito grande. Mas eles tiveram que fazer isso, porque não era mais permitido eles entrarem na terra de Israel com os casamentos mistos com outros povos, né? Que Esdras, Neemias, Esdras de fato, né? Fez uma assembleia e isso foi determinado. Então vejam só, o povo de Deus é um povo diferenciado. O povo de Israel é um povo diferenciado. Por isso essa exigência de se manter a pureza entre eles e casamentos entre eles, para que não se misture com outros povos. Se tivesse se misturado, já desde essa época aqui, não existiria mais o povo de Israel. Então, ou seja, você observa que quando voltou do segundo templo, que reconstruiu, já se botou em prática a Torá, para não ter mais casamento misto.
Não é isso? O povo de Deus é um povo que guarda a Torá. As pessoas criticam, há muitas críticas a cristãos, principalmente que é quem chega mais próximo do judaísmo, e há muita crítica em cima de costumes dos judeus, mas gente, é o costume deles, eles são guardadores da Torá. Essa história que uma pessoa veio e cumpriu toda a Torá e agora não se precisa mais, então pode fazer o que quiser. Eles podem fazer o que quiser e casar com qualquer pessoa, vai se acabar o povo. Não é, o projeto de Deus não é para isso. Eles foram um povo escolhido para uma missão. Porque quando fala do Egito, eu chamei meu filho, está dando menção que ele escolheu esse povo. Não por ser eles eram um povo pequeno, não era porque era um grande povo, mas porque Deus viu capacidade neles. Para que esse povo trouxesse essa mensagem, segurasse essa Torá até o dia de hoje. Para que nós lemos hoje e nós entender por que existe Torá. Por que existe esse povo ainda? Tem um fundamento para isso. Então esse povo, ele extrai aqui do chá para a humanidade, para a santidade, para o mundo. Né? Aí se alguém pode dizer, não, mas aquele outro, sim, mas aquele outro, mas o povo permanece. Outro pode acontecer de não ser uma verdadeira Torá, vamos dizer assim, mas tem os servos de Deus, servo a Deus, e são guardador e portador da Torá para que ela exista até hoje. E não muda. A Torá não muda. As pessoas quiserem mudar, mudam, mas a Torá ela é eterna. Porque ela traz os conselhos sagrados para o povo e para nós. Você veja que lá no capítulo no capítulo que a gente leu lá lá em Levítico, você fala que fala para o natural e o estrangeiro também que habita no meio de vós. Então, ou seja, até quem se chega ao povo de Israel vai aprender com eles e vai guardar aquilo que é determinado para ele guardar. Né? Por que circuncisão? Por que esse cuidado para fazer circuncisão? Né? Para não ter purificação, para não desperdiçar sêmen em vão. Então, ou seja, Deus fez para eles outra nação no mundo. Outra nação, eu duvido que outra nação no mundo teria a capacidade de guardar a Torá como o povo judeu guardou e guarda até hoje, graças a Deus por isso. Porque outras pessoas iam achar que isso não precisaria mais. Que já o tempo avançou, a modernidade chegou e tem coisa que não é mais necessária e a Bíblia é ultrapassada. Existem pensamentos assim. Mas não é assim dessa forma. A Torá é um livro sagrado. Se for puxar aqui, tem mais coisa para falar. Mas é muito assunto, não dá tempo para a gente falar tudo. Senão o vídeo fica grande demais. Mas que a Torá é um livro sagrado. A gente lê, a gente se emociona com a Torá, com as coisas de Deus. Os detalhes, as coisas. A santidade que Deus quer para o seu povo. Para eles transmitir isso para o mundo. E o mundo se inspirar neles. A Torá não é um livro que você chega e você diz, não, mas não é assim, não é assim não. Aquilo que é para eles é para eles. E o que é para nós é para nós. Que o povo que estava junto com eles tinha cumprir algumas coisas também. Então, a Torá ela é para isso. Para purificar o povo. E chegou até aqui, graças a Deus. E tem outras religião que copia a Torá, vamos dizer assim, mas já faz do seu jeito. Onde bota uma pessoa como centro. E não o eterno, e não a Torá que ensina ao povo. Há pessoas que pensam que a Torá ela é um livro que veio para se adaptar ao homem. Não, o homem tem que se adaptar à Torá. A Torá ela não precisa ser mexida. Porque tudo que tem nela tem fundamento. Se não é para nós, é para eles. E tem coisas que é para nós e não é para eles, para o povo judeu. Então, ou seja, Deus fez tudo direitinho, tudo certinho. O que resta nós estudar a Torá, praticar o que é para nós fazer. Seguir a santidade que Deus determina. Porque a Torá fala, vós sereis santo porque eu sou santo. Então, todo ser humano, ele vai ter que mudar de vida. Se ele não mudar de vida,
ele não está entendendo Torá. Ele tem que mudar de vida. Eu sei que tem cristão que fala em religiões, mas minha vida mudou muito, mudou realmente. Porque você porta a Torá de alguma forma. Há um temor de Deus em você, você muda. Quando há temor de Deus no homem, muda sim. Certo? Mas é aqui. Tinha mais coisa para falar, mas vai se estender muito o vídeo. Peço desculpa pelo tempo, um shalom e até um próximo vídeo, se Deus quiser.